Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Natalie Cardoza, Reverend Joseph Cardoza e Maria Emília Medeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor esteja convosco. Coloquemo-nos diante de Deus neste momento para pedir perdão de nossos pecados e para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, procurai compreender. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que vivem segundo a fé, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé. Anunciou previamente a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoadas todas as nações. Assim, os que vivem segundo a fé são abençoados com Abraão, que acreditou. Na verdade, os que dependem das obras da lei de Moisés estão sob a maldição, porque está escrito: maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. Além disso, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, porque a Escritura diz: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não se baseia na fé, porque diz: quem cumprir aqueles preceitos viverá por eles. Mas Cristo resgatou-nos da maldição da lei de Moisés, tornando-se maldição por amor de nós, como está escrito: maldito aquele que é suspenso do madeiro. Assim, por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão se estendesse aos gentios e nós recebemos, pela fé, o Espírito prometido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho do justo e na assembleia. São grandes as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. A sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Institui memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. O Senhor recorda a sua aliança para sempre.
Dê sustento àqueles que o temem e jamais se esquecerá da sua aliança. Fez ver ao seu povo a força das suas obras para lhe dar a aliança das nações. O Senhor recorda a sua aliança para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor, e quando ele for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebub, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and a house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will this kingdom stand? For you say that it is by Beelzebub that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebub, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions searching for rest. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept, clean, and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first. The Gospel of the Lord. There is a battle against Jesus, not just
from those who are against him, his enemies, but also there is a battle against Jesus that comes from Satan. Satan doesn't want the kingdom of Jesus Christ to be established. And those ones who are here in the gospel talking against Jesus because he is casting out demons, they are accusing him that he is acting by the power of Beelzebub, the chief of the demons, the prince of demons. So then Satan is in themselves, because everyone who is against of Jesus, everyone who is against the good that Jesus brings to us, is possessed by Satan. Because just Satan doesn't like the power of Jesus. And in the Gospels, the demons speaks clearly to Jesus. We know who are you. We know that you are the Son of God. So the devil knows Jesus. And he knows that he doesn't overcome Jesus. And in this gospel, we see this very clear, because Satan, it is with those ones who are fighting against Jesus. This is why they say, you are cast out demons by the power of Beelzebub, because they are on the side of Beelzebub. So Jesus established his kingdom in the middle of conflicts, and this gospel shows very well what were the forces against Jesus. And Jesus arguing against them, telling them, if I do this by the name of Satan, so by the name of whom your exorcists are doing the same. When they say to Jesus, when they speak against Jesus, telling him that he is casting out demons by the name of Beelzebub, they are given a testimony against their own exorcists. That's why Jesus is saying, if I do this because Beelzebub is with me, your exorcists, they are doing the same for a long time. So Jesus says, I'm doing this by the finger of God. Remember what Moses did in the Old Testament when he was against Pharaoh and all the forces, because the finger of God was acting, helping Moses. So in this way, Jesus is telling them, Beelzebub, the prince of demons, the devil, is against me, because he is even against those ones who made the decision to follow me. This is the meaning when he speaks about the clean house. So the clean house are the ones who made the decision to follow Jesus, and the devil comes against those ones who would like to follow Jesus, to be in their lives, and also to try to defeat the power of Jesus. But when the devil is away, according to Jesus, if our lives is not filled with the power of God, so then we are going to give space to the devil to have his space in our lives. So Jesus is telling us, is speaking to that people against him. So he is acting by the name of God. And when he acts by the name of God, he is stronger than the devil. But they must make a decision by Jesus. Because when we don't make a decision for Jesus Christ, so then the devil find our weakness and take controls of our lives. That's why we have many people
that are lost, because they don't give the space for God in their lives. So then the devil acts in this way. He moves back and dwell in that lives. And also the condition is even worse, because he comes stronger when we don't give room for the power of God to act in our lives. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos essa de Jesus contra aqueles que estão acusando a sua ação de ser uma ação demoníaca. Há muita gente que não acredita neste tipo de força, e há muita gente mesmo dentro da fé católica que não acredita nesse tipo de força. Há um tipo de força espiritual que nós não vemos, que age contra aquilo que é de Deus. Há um tipo de força espiritual que age contra a presença de Deus. E há também um tipo de força espiritual que usa pessoas para agir contra aquilo que é de Deus. E há pessoas que acham e pensam que não é bem assim, e é assim. Por isso que Jesus fala aqui no Evangelho, indo bem no final, quando um espírito mau, não é, sai de uma pessoa e fica por aí, não é, fica por aí vagando e não encontra descanso, o que ele fala para si mesmo? Vou voltar para a minha antiga morada. E Jesus fala, aí ele reúne mais 7 espíritos e vem, e então o seu poder é muito maior. O que Jesus está dizendo? Quando a nossa vida, este é o sentido da casa limpa, da casa que está aqui, como ele diz, que está varrida e arrumada, é a nossa vida. Quando a nossa vida tem essa decisão de seguir a Jesus, de dar o espaço para Deus, mas ela não é completamente preenchida de Deus, o que acontece? Vem de volta aquele espírito, encontra esta vida que não está preenchida por Deus, toma conta dela e o poder é maior. Porque aquele que não dá espaço na sua vida para Deus, ele vai dar espaço para o demônio. Não tenho nenhuma dúvida contra ele, a este respeito, nenhuma dúvida. Porque quando nós não procuramos colocar na nossa vida o valor espiritual que Jesus nos dá, nós vamos deixar que um espírito mau tome conta. Se não fosse assim, Jesus não estaria falando isto neste Evangelho. E olha bem o que Jesus fala no começo do Evangelho, ou melhor, olha bem o que o Evangelho fala no começo do Evangelho. Olha o que Lucas fala. Lucas diz: outros o experimentavam para pedir-lhe um sinal do céu. Quando uma pessoa pede a Deus um sinal somente para testar a sua fé, para dizer assim, se tiver este sinal, a minha fé vai ser em Deus, esta pessoa está fazendo contra Deus uma tentação demoníaca. Vamos ao Evangelho, o Evangelho de Lucas, ao Evangelho de Mateus. Quando o demônio tenta Jesus no deserto, qual é a tentação que o demônio faz a Jesus? Você transforma estas pedras em pão, se você realmente é filho de Deus. É o que hoje, modernamente, as pessoas dizem: me faça este milagre e eu vou acreditar. Esta é a tentação demoníaca que está nas pessoas. E no nosso mundo há muita gente assim. Dentro do nosso círculo de fé há muita gente assim, que testa Deus, exigindo que Deus faça um milagre para que a fé seja verdadeira. Este é o demônio agindo em qualquer um que pensa assim, para que nesta ação esteja de fato essa tentação demoníaca. Temos que tomar cuidado
com este tipo de tentação que fazemos a Deus. Se nós fizermos, acredito que nós não fazemos isto, nem devemos fazer, porque é isto que diziam: se você é de fato o Filho de Deus, diziam, dá-nos um sinal do céu. Eles recusavam a presença de Jesus, pois a presença de Jesus é maior que o milagre que ele faz. Quando Jesus estava no meio das pessoas, ele não estava no meio das pessoas para fazer milagres. Jesus não veio ao mundo para fazer milagres, porque Jesus não veio à vida das pessoas para convencê-las a acreditar com milagres. Não era a opção de Jesus fazer milagres. Uma pessoa, quando acredita em Deus, primeira coisa, acredita que Deus está presente. A presença, acreditar na presença de Deus é o maior milagre que acontece. Mas quando se exige que se faça um milagre para se provar que de fato está presente, há uma tentação. O milagre de Deus é somente um efeito da sua presença. Quem não acredita na presença de Deus, quem não acredita na presença de Jesus, quem não acredita que Deus está presente neste mundo, jamais pode pedir um milagre. Ou seja, se a sua fé não for mais forte na presença de Deus do que no milagre que vai pedir, não pode pedir um milagre. Porque o grande milagre era a presença de Jesus. Qual é o grande milagre de Deus para nós? Jesus feito homem, na nossa realidade encarnado para manifestar Deus. Os milagres foram para ajudar as pessoas, mas nenhum milagre aconteceu sem antes ter havido a fé na presença real do Senhor. Ora bem, Jesus está ali, presente. Eles não acreditam na presença de Jesus. Eles não acreditam que Jesus está ali para manifestar o reino de Deus. Quando Jesus diz para eles: se eu faço isto pelo poder do príncipe dos demônios, os vossos exorcistas, em nome de quem eles fazem isto? Agora, se eu faço isto em nome de Deus, então significa que o reino de Deus já chegou. O que ele queria dizer? Então significa que o reino de Deus está aqui no meio de vocês presente, e vocês não querem acreditar no reino de Deus. O reino de Deus está presente hoje na nossa realidade, mas a grande obra do demônio é convencer as pessoas a acreditar que o reino de Deus não está presente. Porque o que quer fazer o demônio? Ele tenta de todas as maneiras desanimar as pessoas. Ele tenta de todas as maneiras fazer com que as pessoas percam a sua esperança. Por isso que Jesus fala aqui no Evangelho, não é? Uma casa que está arrumada, que está limpa, é a vida daquele que tomou a decisão de seguir Jesus. E é exatamente nesta casa limpa, arrumada, que o demônio vem, se essa decisão não for forte. Por isso, a obra do demônio, motivada pela inveja, porque o demônio é invejoso. O demônio, ele não gosta de ver o bem, ele não gosta de ver as pessoas boas. O demônio luta contra as pessoas que fazem o bem. O demônio luta contra as pessoas que têm o bem de Deus. Ele é invejoso, ele quer derrubar. Isso está claro no Evangelho. Aqui está claro o que Jesus fala no Evangelho. Ele diz que ele vem, ele traz mais 7 demônios. O número 7 quer dizer, ele vem com toda a sua força, ele vem com a força total para derrubar. Somente que o homem mais forte, o que está aqui no Evangelho de Jesus, o homem mais forte é aquele que entra na casa e tira de lá aquele que está querendo dominar a casa e é mais forte que ele e expulsa aquele de lá. Então o homem mais forte, o poder de Deus, ele derruba esse poder que parece ser total. Isso que Jesus está explicando aqui no Evangelho. Ele diz, o demônio não está dividido contra si mesmo, porque quando ele toma conta, ele quer tomar conta para ter o poder completo. Mas vem o homem mais forte que ele e toma aquela casa. Ou seja, o poder de Deus é mais forte e ocupa aquela casa, ocupa a vida da pessoa
que quer de fato seguir a Deus. E se a pessoa não persevera nesta vontade, se ele não manifesta essa decisão com toda a sua força, o maligno vem de volta e toma conta e vem mais forte, porque a pessoa se mostrou fraca. Então, o que Jesus diz aqui no Evangelho é que nós estamos em meio a este tipo de força que está muitas vezes invisivelmente fora da nossa vida. Não quer dizer que elas não existam, e espera o momento para que de fato seja o momento do ataque, da derrubada da pessoa. Então, Jesus é aquele Deus que aqui no Evangelho ele diz: o homem mais forte do que aquele que ocupava a casa, que vem para pôr para fora deste mundo todo o poder do mal. E o poder do mal vai sempre lutar contra Jesus para estabelecer a morte. A morte é a ausência de Deus na vida da pessoa. E toda pessoa que tem a ausência de Deus na sua vida, que não reconhece que Deus tem poder na sua vida, ela está entregue ao poder, ou está suscetível ao poder daquilo que não presta, porque pôs para fora da sua vida o poder do bem. O demônio não gosta de Deus, o demônio não gosta dos santos, o demônio nunca gostou de Jesus. E a primeira coisa, quando Jesus foi anunciar presente da parte do demônio, foi dizer para Jesus: não faça isso, porque o demônio não quer que as pessoas se salvem, porque o demônio não quer que as pessoas de fato encontrem a Deus. Nossa Senhora falou numa das suas aparições aos pastorinhos, ou fez com que eles vissem o inferno cheio de almas penosas e sofrendo, exatamente para falar a nós, desde aquele tempo, que o poder do demônio é aquele poder que de fato tenta conduzir as pessoas ao inferno, ao sofrimento, à ausência de Deus. Por isso, vamos preencher a nossa vida com o bem de Deus, porque aquele que não preenche a sua vida com o bem de Deus está disposto a deixar que o maligno tome conta de si mesmo. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus, e nós acreditamos na força e no poder de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós estamos nesta comunidade que chama a igreja, e Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecem contra ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação.
Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por esses sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente daqueles pelos quais estamos hoje rezando, pelos quais estamos hoje lembrando nesta celebração, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos. De maneira especial, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the best hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you lay my roof. Only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. Before the final blessing, I would like to remind you, in a special way, you who are watching us at this moment, that this evening, 6 p.m., we will have the Rosary bilingual, and also we have the blessing with the Blessed Sacrament. This evening, 6 p.m. Don't forget to watch us. Gostaria de lembrar a todos que hoje nós temos a oração do terço às 18 horas. Vamos ter a oração do terço bilíngue e também nós vamos ter a bênção com o Santíssimo Sacramento. Quem quiser pode vir à igreja para rezar conosco ou, se quiser também, pode assistir online a oração do terço. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My brothers and my sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos um bom dia.